Fala pessoal, eu vou repercutir com vocês as seguintes manchetes. Poder 360. Gilmar diz que acordo União Europeia-Mercosul redefine competitividade. Revista Oeste. Marmitas de Bolsonaro serão fiscalizadas pela PF. Folha de São Paulo. Maioria dos usuários de redes sociais reprovou prisão preventiva de Bolsonaro, diz levantamento. E na linha fina, cerca de 25% desse grupo classificou a medida como perseguição política ou excessos do STF. Revista Veja. Regina Duarte derruba a audiência da Globo com reprise de Rainha da Sucata. Depois, na sequência, eu vou mostrar 4 vídeos para vocês. O primeiro, o Aldo Rebelo opinando sobre as prisões, as condenações dessa trama golpista, onde ele, sendo um político de esquerda, até mesmo de extrema esquerda, né? Ele foi do Partido Comunista do Brasil. Ele critica a condenação, fala que não tem as provas nos autos do processo de que houve uma tentativa de golpe e faz aí uma reflexão que, mesmo ele sendo de esquerda, essa análise dele eu subscrevo. Depois eu vou mostrar um vídeo do advogado do Trump, onde ele comenta que a Magnitsky já está sendo aplicada sim para Alexandre de Moraes, embora o magistrado tente demonstrar que está tendo uma vida normal. Isso aqui é na visão do advogado do Trump. E vou fechar mostrando um vídeo que tem viralizado aí nas redes sociais, esse corte que eu fiz, do José Neumann e Pinto, onde ele fala que o Bolsonaro não foi preso, o Bolsonaro foi sequestrado. Aspas pro jornalista José Neumann e Pinto, que definitivamente não é bolsonarista. Tá? Então essa é a pauta do vídeo de hoje. Se vocês já gostaram, deixem o like e compartilhem para a gente sair da nossa bolha. Agora eu vou começar, antes de mostrar os vídeos, eu vou começar pelas manchetes que eu trouxe. A primeira delas, que é o do Poder 360, que diz que Gilmar Mendes, em evento do LIDE, né, disse que acordo de União Europeia com o Mercosul redefine competitividade. Na manchete, não fala Gilmar Mendes, só fala Gilmar. Quando eu li a manchete, o que eu pensei? Talvez seja o Gilmar Mendes, mas acho meio inacreditável um juiz estar tratando esses assuntos, ainda mais no evento que tem empresas privadas participando, empresas estas que podem ter processos no futuro no STF ou até no presente, né? E aí entrei no corpo da manchete, no corpo da reportagem, para ver se esse Gilmar era algum político, algum empresário, alguém da diplomacia, mas que nada. Realmente era o Gilmar Mendes, e embora no Brasil tenha se normalizado esse absurdo de magistrados darem diversas entrevistas, falarem fora dos autos, participarem com frequência injustificável de eventos envolvendo empresas privadas, ainda que no Brasil e apenas no Brasil isso seja normalizado, eu não consigo me acostumar com isso. Não entra na minha cabeça um juiz tendo esse papel, essa atuação. Se ele gosta tanto de assuntos políticos e de se relacionar com empresários em eventos, tudo bem, pode ser um político, pode ser qualquer coisa, menos um juiz, ainda mais da Suprema Corte, tá? Então aqui só para externalizar com vocês aí que eu realmente essas coisas eu não consigo me acostumar, embora boa parte da imprensa já trate esse tipo de coisa com a maior naturalidade do mundo. Eu realmente não consigo. Outra manchete da Revista Oeste. Marmitas de Bolsonaro serão fiscalizadas pela PF. Eu até fiz uma publicação brincando, né? Vai que eles colocam alguma cápsula que teletransporte o Bolsonaro para os Estados Unidos, né? Então todo cuidado é pouco, realmente, por parte da PF. Vai ter um drone dentro da marmita, né? Obviamente aqui tô sendo muito sarcástico, mas eu realmente eu enxergo isso aqui como realmente uma tentativa de humilhar ainda mais o Bolsonaro. Eu acho que isso aqui chega a ser injustificável. É notório, todo mundo sabe os problemas de saúde do Bolsonaro, né? Ele tem que ter uma dieta bem restritiva, bem comportada em relação aos problemas que ele tem, oriundos da facada, né? A gente tem sempre que enfatizar isso. E uma coisa que eu acho que vai incomodar o Bolsonaro, e com motivos, ele tem medo, né, de morrer, de ser envenenado. Isso aí ele já falou várias vezes, né? Se eu for pra prisão, eu posso morrer. E uma das preocupações que passa na cabeça dele por exemplo, a questão de colocar alguma coisa na comida dele. Afinal de contas, pô, ele já tomou uma facada, ele já tem o seu trauma. Tem um fundamento essa preocupação do Bolsonaro. E aqui eu não tô falando, obviamente, que a PF, ao fiscalizar a marmita, pode colocar alguma coisa, ou vai colocar alguma coisa. Eu não estou afirmando isso, é óbvio que não. Mas entrem na cabeça do Bolsonaro, que já tem toda essa preocupação, toda essa neura justificada. Afinal de contas, ele sofreu um atentado. Ele agora descobrir que tudo que ele comer
não vai vir direto da sua casa, vai passar por uma vistoria da PF. Ainda que, obviamente, a PF não vai fazer nada, eu acho que realmente não vai fazer nada, óbvio, né? Não vai colocar nada de suspeito na comida do Bolsonaro, mas eu acho que ele vai ficar cismado. Então ele já tá com o psicológico totalmente abalado, né? Por questões óbvias. E aí, pra mim, eu acho que isso aqui acaba sendo mais uma preocupação pro Bolsonaro. Embora eu acho que não tenha fundamento, né? Eu duvido que a PF faria alguma coisa nesse sentido, mas ele tem todos os motivos do mundo para ter essa minhoquinha na cabeça. E eu me preocupo nesse sentido, que eu acho que ele vai ficar realmente cismado. Espero que não. Outra reportagem, outra manchete que eu quero comentar com vocês é da Folha de São Paulo. Maioria dos usuários de redes sociais reprovou prisão preventiva de Bolsonaro. Cerca de 25% desse grupo classificou a medida como perseguição política ou excesso do STF. E aqui até fiz uma publicação em cima dessa matéria, onde eu falei mais ou menos o seguinte: a gente tem uma imprensa brasileira, boa parte dela, endossando tudo que o STF tem colocado sobre esse processo do golpe, que eu não acredito no golpe. Não acredito que houve sequer a tentativa. No máximo, pode ter havido uma cogitação, um pensamento, o que não é crime no Brasil, tá? Essa que é a minha posição. Mas a imprensa, por ter um papel militante, por odiar Bolsonaro, é óbvio que ela acaba endossando tudo aquilo que ferra o Bolsonaro e que endossa essa tese, essa narrativa do golpe. E você tem o próprio STF falando que houve uma tentativa de golpe. E se vocês analisarem friamente, essa pesquisa acaba sendo um soco na cara da imprensa e do STF. Por quê? Ambos, nesse assunto pelo menos, formaram, parece que uma espécie de parceria, né? Tipo uma parceria, é o que parece. Onde eles querem realmente acabar com o Bolsonaro e colocá-lo na cadeia. Conseguiram. Onde um endossa a narrativa do outro. Minha percepção. Mesmo assim, com uma imprensa majoritária defendendo essa tese e um judiciário também politizado que os ministros que julgam Bolsonaro também o odeiam e já manifestaram isso ao longo de suas vidas, né? Pega Flávio Dino, Moraes, você não tem nenhuma dúvida que eles odeiam o Bolsonaro. Mesmo assim, a despeito disso tudo, dessa máquina de lavagem cerebral que é a imprensa, mais o STF, que é repercutido pela imprensa, o povo, em sua maioria, entende que é ou uma perseguição política ou excesso do STF. Tá? Isso para 25% das pessoas tem essa percepção de perseguição política. Fora que a maioria acha que foi um exagero, né? Que eles reprovam, a maioria reprova a prisão do Bolsonaro. Então, aí eu linko com aquela questão da tentativa de regular redes sociais. Hoje, felizmente, a imprensa, e aí eu coloco junto o Estado brasileiro, porque eu entendo imprensa e Estado como establishment. Então, hoje o establishment quer, a qualquer custo, regular as redes sociais, por quê? Elas tiraram o monopólio da informação e, consequentemente, da desinformação e narrativa da imprensa. Tirou esse monopólio. Se a gente hoje não tivesse redes sociais, acho que 80% do Brasil, 90% achar que o Bolsonaro tentou dar um golpe mesmo e acreditar que ele é fascista, nazi, tudo aquilo que a gente ouve falar, todos os impropérios. Mas sem as redes sociais, que aí o povo começa a se desvencilhar, a não ser escravo apenas das informações que vem na imprensa. O povo começa a questionar, a apontar incongruências na imprensa. Então é óbvio que a imprensa e, lamentavelmente, parte do Estado brasileiro estão em descrédito perante a sociedade. Porque se com uma imprensa majoritária falando uma coisa, jurando uma coisa, e o STF endossando, e ainda assim a maioria acha que a maioria reprova a prisão, e uma parte importante acha que é perseguição política ou excesso do STF, é sinal que eles não têm mais credibilidade. Olha que loucura. Eles conseguiram, para uma parcela importantíssima da sociedade, serem irrelevantes. E tem pessoas, e eu me incluo nelas, que a depender do que a imprensa fale, eu já penso o oposto. E vou me informar para ter certeza de que a minha convicção está certa, de que a imprensa está fazendo militância. Na maioria das vezes eu acerto. E eu tenho certeza que, assim como eu, você, milhares pensam dessa forma, têm essa desconfiança. Então eles conseguiram destruir suas respectivas reputações, o que é lamentável, mas fizeram muito por merecer. Última manchete, antes da gente ir para os vídeos. Veja, revista Veja. Regina Duarte derruba a audiência da Globo com reprise de Rainha da Sucata. Aqui na matéria, eles repercutem uma fala do José de Abreu, que obviamente detesta a Regina Duarte por questões ideológicas, por ela ser bolsonarista e ele detestar o Bolsonaro. Mas essa manchete, quem não entra no corpo da matéria, e nem precisa entrar, porque se entrar no corpo também não muda muita coisa, mas se ficar só na manchete, o que você vai entender?
que por causa da Regina Duarte, da interpretação que ela deu, a audiência da Rainha da Sucata do Reprise está sendo um horror. E não é verdade. A novela tem vários artistas. Ela é composta de um quadro de artistas renomados da época, e que acho que até hoje alguns seguem tendo aí reputação, e você tem a própria emissora. Então você aliviar por lado da emissora e dos demais artistas, e na manchete associar a baixa audiência ao nome da Regina Duarte, é muita sacanagem. Aqui é militância política pura, na minha opinião. Obviamente, se ela fosse uma lulista, acho pouquíssimo provável que teríamos manchete desse tipo. Tá? Então aqui é para mostrar aquilo que a gente sempre vê, né, que é escancarado. A imprensa muitas vezes se contamina por questões de militância política, de ideologia. E isso deturpa qualquer informação, porque a informação já chega mastigada com viés do militante, né, daquele esquerdista que está na redação dos veículos de comunicação. Óbvio que eu não estou generalizando, mas eu acho que boa parte dessa imprensa tradicional tem esse comportamento e esse viés militante, infelizmente. Bom, entrando agora nos vídeos, eu vou mostrar para vocês o primeiro corte. Nesse corte aqui eu vou mostrar a opinião do Aldo Rebelo, que é um esquerdista, um notório esquerdista. Aliás, ele foi do Partido Comunista do Brasil, então dá até para falar que é um cara da extrema esquerda, né? A esquerda que adora colocar rótulos, mas aqui ele fez uma análise que eu concordo, mesmo ele sendo da extrema esquerda. Ou na visão dele, né, ele detona as condenações desse processo do golpe. Ele acha que, segundo ele, nos autos do processo não constam provas de que houve sequer uma tentativa de golpe. E ele fala, inclusive, olha isso, um esquerdista falando, que é uma revanche tardia de 1964. Como eles não puderam prender os comandantes, os generais da época do regime, então meio que estão querendo revidar agora, dar o troco. Essa é a opinião do nosso amigo Aldo Rebelo. Mas sem mais delongas, vamos ver aqui o que disse o esquerdista. A justiça brasileira acaba de condenar à prisão em definitivo 4 oficiais generais das Forças Armadas. São 4 oficiais de 4 estrelas, 3 generais e 1 almirante. O general Braga Neto já estava preso, os outros serão recolhidos, o almirante Almir Garnier, o general Paulo Sérgio e o general Augusto Heleno. O episódio se reveste de muita gravidade. Nós não temos oficiais generais acusados de crime comum. Eles não roubaram, não desviaram recursos das Forças Armadas. Eles receberam a condenação política. Às vezes dá a impressão que é uma revanche tardia de 1964. Como não se pôde condenar os generais vitoriosos naquele golpe, se inventa um golpe de Estado agora que não foi provado nos autos para condenar 4 integrantes da instituição mais patriótica, mais nacionalista e mais responsável, que são as Forças Armadas. E permanecem naturalmente circulando livremente pelo país os representantes das instituições que colaboram com organizações não governamentais financiadas do exterior, que bloqueiam o desenvolvimento do Brasil, que sabotam o desenvolvimento do Brasil. Os representantes dessas corporações estão livres. E qual é a gravidade? Porque isso tem consequência. No momento em que o mundo vive a valorização das instituições militares, quando a Europa aumenta o orçamento das suas Forças Armadas, a China, a Rússia e os Estados Unidos valorizam as suas instituições militares, as nossas são submetidas a um processo de degradação. Isso não é uma punição individual contra 4 oficiais generais, é uma punição coletiva. Eu acho isso muito grave. É bom registrar mais uma vez que foi uma condenação política. Acusados por uma tentativa de golpe que rigorosamente os autos não conseguiram provar. Isso é o nosso país. O Brasil precisa reagir e enfrentar essa situação para que o nosso futuro, a soberania do Brasil, a soberania da nossa geografia, da nossa economia, da ciência, da tecnologia e das nossas Forças Armadas. Concordo totalmente com o Aldo Rebelo. De novo, né? Ele não é um político que eu compro as ideias dele, ele é um cara da esquerda, da extrema esquerda, mas de vez em quando ele fala coisas que eu concordo. E certos assuntos, quando alguém do lado de lá, quando alguém da esquerda corrobora com as coisas que a gente acredita, eu acho legal dar destaque,
Porque muitas vezes esquerdistas falam, ah, lá vem os bolsonaristas, lá vem a direita com teoria da conspiração. Não, é o lado de lá. Gente, pô, ele foi do Partido Comunista do Brasil. Então é um cara da esquerda realmente falando isso. Então estourou a bolha da direita, por isso que eu acho que é importante e acaba tendo muito peso. Agora eu vou trazer aqui um corte do jurista Walter Maierovitch, que odeia o Bolsonaro, é bom deixar isso registrado, ele detesta o Bolsonaro, só nesse corte que eu fiz já vai ficar claro que a simpatia dele por Bolsonaro é zero, mas aqui ele fala algumas coisas que eu acho que são pesadas, justamente porque foi dita por um anti-bolsonarista, por um cara que detesta o Bolsonaro. Ele falou, entre outras coisas, que o Moraes colocou a Constituição em segundo plano e que ele acabou sendo a Constituição. É um cara da esquerda falando isso. É um cara que endossa a tese do golpe, que detesta o Bolsonaro, mas enxerga sim que o Moraes passou do ponto. E se ele deixou a Constituição em segundo plano, para mim esse processo é nulo. O Lula, por muito menos, teve a condenação dele anulada. Certo? Pelo menos essa é a minha visão. Processo nulo. Mas vamos ver aqui o que disse o jurista. O Moraes e começa a atuar na defesa da Constituição, contra o golpismo, mas bota uma estrela de xerife e se perde. Se perde. O que eu entendo por essa expressão de estou dizendo que ele se perdeu? Ou seja, ele deixou a Constituição em segundo plano. Então, assim como o Rei Sol, ele vira o que? A Constituição sou eu. Modernamente, pela teoria geral do processo, pelas conquistas constitucionais, pelo direito constitucional, o juiz tem que ser cada vez mais isento. Até na nova estrutura do processo, o juiz não é parte. Parte é o autor, parte é o réu. O autor representado pelo Ministério Público, na ação penal pública incondicionada, o réu é o acusado. Então, e o juiz, ele não é parte, ele é um sujeito nessa relação processual, mas é um sujeito imparcial. Então, veja, evidente que teve tentativa de golpe, que o Bolsonaro é esse sujeitinho à toa que a gente conhece, e lê, e cabeça desmobiliada, não totalmente, deve ter lá uma cadeira e uma mesinha, né? Mas, então, aparece, o juiz tem que ser cada vez mais imparcial. Como é que o juiz vai ser imparcial? Se ele colhe a prova da instrução, aí vira uma denúncia, vira um processo criminal, e ele participa do julgamento. Isso é errado. O Supremo teve o entendimento de que e até a gente ouve ministros falarem, principalmente o decano, o Gilmar Mendes, né? E aquele que saiu, o Barroso, falava muito. Eles entenderam que foram os salvadores, não só da Constituição, mas os salvadores da pátria, né? A esquecer que se Bolsonaro tivesse conseguido o exército e a aeronáutica do lado dele, não ia ter salvador de pátria, né? Não ia ter. Então, mas assim se consideram. Mas com esse processo, eu pensei, com esse que condenou o Bolsonaro, e com base em prova, em farta prova, no meu modo de ver, mas esse processo eu pensei que fosse uma volta ao Supremo, uma volta à Constituição, aos princípios básicos, às garantias individuais. Mas o Supremo tem dado indicativos e tem se apresentado como um vale tudo, né? Para a defesa da Constituição vale tudo. Se aqueles que acham legítimo aquele momento anterior, agora não tem qualquer legitimidade. E, de novo, é sempre importante a gente trazer uma visão que coincide com a nossa, daquelas pessoas que são esquerdistas, e se odiar o Bolsonaro, melhor ainda, porque aí torna o argumento mais forte, mais pesado, porque aí não é a bolha da direita, não é a bolha do bolsonarismo falando em abusos do STF, criticando o Moraes, não, é o cara da esquerda, é um cara que inclusive detesta o Bolsonaro e endossa essa teoria do golpe. Agora eu vou compartilhar com vocês esse trecho onde o advogado de Trump fala que, até onde ele tem conhecimento, a Magnitsky está sendo aplicada sim para o Alexandre de Moraes. Até onde ele sabe, os bancos estão restringindo o acesso ao dinheiro do magistrado. Isso de acordo com um advogado do Trump. E ele ainda fala que o Moraes tenta fazer crer que está levando uma vida normal, que nada o atingiu, que está tudo certo, mas na verdade não. E isso é o Martin De Luca falando. Vamos dar um play para vocês verem. O que está claro é que o ministro Alexandre Moraes, assim como o entorno, o círculo de aliados dele, tem levado para frente grandes esforços para criar opticamente uma impressão de que a vida segue totalmente normal. Mas a realidade, assim, se você faz uma pesquisa profunda, leva a conhecimento do círculo íntimo, etc.,
é claro que é uma coisa extremamente disruptiva. E seja que for que estão falando publicamente dos bancos, o que os bancos têm que fazer, eles sabem em privado e até onde eu sei, tem feito, né? Então, assim, politicamente, para sobreviver o que está acontecendo, é de extrema importância gerar uma imagem para que opticamente ele aparente ter uma imunidade, mas na realidade a vida torna muito difícil. Só que isso nunca vão admitir. Eu não tenho como provar que os bancos estão cumprindo a magnífica, mas se não estiverem, eu acho que logo mais estarão. As multas para o descumprimento da magnífica costuma demorar, não é no tempo que a gente quer. Mas quando elas vêm, são multas multibilionárias. O banco francês BNP Paribas tomou acho que foi 8,9 bilhões de dólares em multa por descumprir magnífica. Se você pegar esse valor e multiplicar por 5,5, que é o nosso câmbio, é uma multa bem altinha para o Banco Brasileiro pagar. E eu espero que eles não estejam pagando para ver, que seria muita burrice. E para finalizar, eu quero mostrar esse corte aqui que tem viralizado nas redes sociais, onde o José Neumann e Pinto, que também é um jornalista que não é bolsonarista, e ele foi bem taxativo. Na visão dele, o Bolsonaro não é um prisioneiro, o Bolsonaro é um sequestrado. Não se pode falar de prisão, mas de sequestro. Isso nas palavras do jornalista José Neumann e Pinto. Sem mais delongas, vamos para a explicação dele. Bolsonaro não foi preso na casa-prisão dele. Bolsonaro foi sequestrado. Vou explicar isso bem. No sábado, a imprensa andou noticiando que o Bolsonaro foi preso porque ia haver uma manifestação religiosa na porta da casa dele, onde ele está preso, manifestantes convocados por seu filho Flávio. Depois o noticiário foi mudando, porque no meio da explicação dessa prisão feita por quem mandou fazê-la, o ministro Alexandre de Moraes, havia uma história do rompimento da tornozeleira. Bom, a tornozeleira tem um anel que fica na perna. A tornozeleira que o Bolsonaro confessou que teria esquentado para tentar ver como funcionava era a outra parte. Quer dizer, ele não se livraria É uma coisa estúpida, mas digamos que foi uma coisa estúpida. Agora, como é que essa fuga seria feita se foi feita a coisa toda da tornozeleira no sábado de madrugada e a manifestação religiosa no sábado à noite? E mais, depois disso tudo, a notícia foi transformada completamente. No sábado, quando aconteceu a prisão, eu fiz aqui o comentário, eu citei como uma das razões a fuga de Alexandre Ramagem, ex-diretor da Polícia Federal, que essa sim saiu por um avião de carreira de um aeroporto. E nenhum brasileiro consegue sair do aeroporto sem passar pela Polícia Federal. Havia agentes policiais quando ele saiu. Chegou nos Estados Unidos, não foi recebido pela multidão, foi recebido pelo governo americano. Aí, o que é que acontece? Não tem nada a ver, ninguém nem nas 217 páginas de explicação da prisão, não fala em Ramagem. A prisão foi um sequestro, porque ela se baseia numa vingança pela fuga inexplicável do Ramagem. E não há agentes da Polícia Federal cercando o apartamento, a casa onde o Bolsonaro está em prisão domiciliar, estava em prisão domiciliar. Olha, essa história é muito esquisita, está cheia de truques e é impressionante como são publicadas ou divulgadas na televisão notícias que não têm base nenhuma em lei nenhuma. A Constituição, já foi rasgada faz tempo. Agora estão rasgando o próprio Código do Processo Penal de Vargas, do Estado Novo, no qual se baseiam para realizar este sequestro. É isso, pessoal. Esses foram os assuntos do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, do vídeo, deixa um comentário, deixa o like, mas também comente alguma coisa, porque isso ajuda a aumentar o engajamento. E aí o algoritmo passa a entregar um conteúdo para mais pessoas, inclusive para os não seguidores.
Quem sabe a gente não pega aí o eleitor do Lula que está arrependido, mas que ainda, né, não está do nosso lado, não está do lado da direita. Então é importante a gente aí furar essa bolha. Então comentem, deixem o like, que isso realmente ajuda. Verifique também se as notificações estão ativadas e eu os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas eu estou como @ViniciusCFP82. Me sigam em todas as plataformas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem conteúdo diário, vídeos, opiniões, cortes, enfim, o conteúdo é bem dinâmico dentro dos meus perfis, tá? Então fica aí o convite. Dado o recado, até o próximo vídeo.